Olá, começa agora o SC Vale Notícias desta segunda-feira, 18 de julho. Acompanhe os destaques dessa edição. Festival Gastronômico de Pomerode encerra com resultado positivo. Rede Feminina de Combate ao Câncer trabalha em construção de nova sede. Floresta vence Veracruz e assume liderança isolada na Copa Pomerode. Ontem, por volta das 7 horas da noite, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode atendeu uma ocorrência na rua 15 de novembro. O incêndio foi registrado em uma loja de materiais de construção, mas, de acordo com os bombeiros, não foi grave. As causas do início do incêndio ainda não foram identificadas. Bom, o SC Vale Notícias agora fala de um assunto importante no que diz respeito ao direito de defesa perante a justiça. Em Santa Catarina, o governo federal deveria oferecer o sistema de defensoria pública. Como isso não acontece há alguns anos, a OAB estava cumprindo esse papel. O problema é que o serviço não foi pago pelo governo e o trabalho foi paralisado. Nós conversamos com o advogado Gilson Marques Vieira, que explica melhor essa situação. O assunto é sobre a defensoria pública. É um serviço primordial que o Estado de Santa Catarina não cumpriu com a sua obrigação na comarca de Pomerode. Existe uma decisão do STF de 2013 já, afirmando de que seria inconstitucional o convênio anterior que o Estado tinha com a OAB para atendimento das pessoas carentes. Mesmo passado o prazo de adequação desse trabalho, o Estado de Santa Catarina não instituiu a Defensoria Pública em Pomerode. Por um período, a OAB veio atendendo em substituição. Porém, como não houve o regular pagamento desses profissionais, a classe da comarca decidiu encerrar com esse trabalho que, na verdade, é encargo do Estado. O assunto preocupa porque hoje as pessoas carentes que eventualmente têm um direito ferido não conseguem ser ouvidas pelo judiciário. E são assuntos muito graves e que até agora não existe nenhuma perspectiva de que esse assunto seja resolvido. Gilson, e se as pessoas precisarem de defensoria pública, não vão encontrar em Pomerode, né? Há alguma sugestão do que fazer ou não tem o que fazer? Hoje teríamos a opção de contratar de forma particular um advogado, né, tentar negociar na medida das condições, ou procurar o Ministério Público, porque o Ministério Público, em determinadas condições e situações, eles têm competência de ajuizar questões que ferem o direito das pessoas. Por exemplo, questões de menores, de medicamentos, de idosos. Em situações excepcionais, eles têm essa competência, mas de mais a mais realmente ficam sem atendimento. E isso estressa bastante, porque eu sempre comparo com o atendimento do SUS, por exemplo. As pessoas, bem ou mal, reclamam do sistema de saúde, mas ele existe. Reclamam da segurança pública, mas bem ou mal ele existe. O sistema de defensoria pública, que é a defesa dos direitos das pessoas, infelizmente em Pomerode ele não existe. Um carro capotou depois de uma colisão em Jaraguá do Sul, na Avenida Prefeito Valdemar Gruba. O acidente foi por volta da 1h da manhã e envolveu 2 carros. Um deles, depois da batida, atravessou o canteiro e capotou na pista. De acordo com os bombeiros, 4 vítimas foram socorridas. O motorista do carro que capotou e 3 ocupantes do outro veículo. Todos foram encaminhados ao Hospital São José, mas nenhum com ferimentos graves. A cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, registrou neve pela segunda vez neste ano. Uma camada de gelo se formou em cima de casas e veículos. Segundo o Climaterra, a neve começou por volta das 5h30 da manhã de domingo. A temperatura era de quase 2 graus negativos e a sensação térmica chegou perto dos 10 graus negativos. Confira agora a previsão do tempo desta segunda-feira. A intensa massa polar que avançou sobre o sul do Brasil ainda vai atuar com força na região nesta segunda-feira, aumentando as áreas de geada. Os 3 estados terão geadas generalizadas, pegando inclusive Porto Alegre e Curitiba. Durante o dia o sol aparece, mas quase não esquenta. O vento polar ainda sopra sobre o leste da região. A mínima prevista em Curitiba é de 1 grau, mínima de 4 em Porto Alegre, máxima de apenas 16 graus em Florianópolis. Na região serrana, os termômetros facilmente vão ficar abaixo de 0 grau.
Bom, encerrou neste domingo a 12ª edição do Festival Gastronômico de Pomerode. Quem está aqui no estúdio da SC Vale é a Gisele Lancer Corrêa, presidente da FIB, que fala para nós sobre esse assunto, da organização do evento, né, Gisele? Mais de 45 mil visitantes, é isso? Resultado positivo, né? Sim, muito positivo. A gente cresceu esse ano 15% em relação ao ano anterior. Isso se deve todo, né, o nosso trabalho em cima dos sabores da Pomerânia, né, Brian? Que eu acho que agregou muito, com certeza. A gente tem algum, que a organização pense em algum destaque que foi esse ano, que trouxe esse sucesso para essa edição, não? Eu acho que manter todo esse aconchego, todo esse ambiente familiar, as representações culturais, o próprio Sabores da Pomerânia, eu acho que isso fez com que realmente atraísse todo esse público para o evento, né? O que mais chamou a atenção do público, Gisele? Na verdade, o festival estava e foi um ambiente bem charmoso, né? Sim, todo o ambiente foi preparado com esse charme, né? A parte que a gente trouxe novamente a cozinha ali para os chefes estarem fazendo os novos pratos, os sabores da Pomerânia para o pessoal experimentar algo novo. Acho que esse experimentar faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Você fala em experimentar, afinal de contas foram mais de 70 pratos. Sim, com certeza. Experimentar algo novo, né? Da nossa região do norte da Alemanha, acho que o pessoal gostou bastante. Falando em pratos, foram 25 mil pratos vendidos, é isso? Sim, 25 mil pratos. A gente tem aquela opção do pessoal comer um petisco como um prato individual, né? Muita sobremesa, então o pessoal gostou bastante. Gisele, vocês já trabalham em alguma informação para o ano que vem, para a próxima edição? Então, a gente já está pesquisando um desafio para os nossos chefes, né? Que esse ano eles trabalharam em cima desse livro que a gente trouxe da Alemanha, no ano passado, com linguiça Blumenau, e vamos ver o que a gente prepara para esse ano. Tá certo, Gisele, então, obrigado pelas informações. Muito obrigada aqui pela nossa TV também. Obrigada. O SC Vale Notícias continua com mais uma informação agora, falando sobre a nova estrutura que está sendo construída, né, da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Pomerode. O trabalho começou há poucos dias e ainda está na fase de estaqueamento. O terreno vazio da rua Hermann Weng vai dar espaço para a nova sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A obra final deve ser entregue com 2 pisos e mais de 600 metros quadrados. Com isso, a estrutura deve contar com espaço para cada setor. Nós estamos hoje numa casa alugada e pequena, né? Então aqui nós vamos ter um espaço muito bom, um espaço amplo, cada setor vai ter o seu local para poder fazer as suas atividades, né? Eu acho que vai ser assim maravilhoso, a expectativa é muito grande. A direção da rede explicou que a construção da obra deve durar 2 anos. A primeira parte foi avaliada em R$500 mil. A equipe precisa trabalhar para levantar o recurso necessário para o restante do trabalho. O valor ainda não foi orçado. A Rede Feminina explicou que ações como o pedágio, que vai ser realizado no dia 13 de agosto, são importantes para a realização desse sonho. É assim, ó, como agora dia 13 de agosto nós temos o nosso pedágio, né? Então nós fazíamos com 4 pontos, então esse ano vamos fazer com 6, porque nós precisamos de dinheiro, né? Mas a gente ainda nós temos uma parte desse dinheiro que nós estamos guardando há 15 anos. Então agora cada vez mais a gente vai atrás de recursos, vamos falar com pessoas, né, que poderão nos ajudar futuramente também. Mas nós estamos assim muito felizes e esperançosos que vai dar tudo certo. 2 homens foram presos nesta sexta-feira acusados de matar uma jovem durante um assalto a um mercado em Benedito Novo. Gabriel Della Bedova, de 18 anos, e Walter da Silva, de 23, foram presos nas cidades de Timbó e Benedito Novo. A Polícia Civil de Timbó, responsável pela investigação, explicou que os 2 confessaram o crime. A arma que foi usada no crime, uma espingarda calibre 28, foi encontrada em Blumenau, no bairro Itopavazinha. Walter e Gabriel explicaram que a arma foi vendida depois do assalto. Antes disso, uma moto e objetos pessoais foram encontrados em uma mata de Timbó, largados pelos criminosos. O material e outras pistas que não foram reveladas pela polícia levaram os jovens à autoria do crime. Esses 2 indivíduos, nesse mesmo dia, se evadiram, então logo cometeram o crime, se evadiram e acabaram por abandonar essa motocicleta na região de Rio Fortuna, já em Timbó. Lá eles largaram roupas, capacetes e outros pertences, que depois eles vieram para recuperar. Dias depois, o proprietário das terras, fazendo a verificação, constatou um movimento irregular e comunicou à polícia. E
nesse sentido, foi recuperada a motocicleta. Walter e Gabriel são acusados de matarem Kathleen Thaís Begalque, de 26 anos. A jovem trabalhava no caixa de um supermercado em Benedito Novo, em que foi assaltado pelos dois. Gabriel, mais novo dos dois, teria atirado contra a mulher. Bom, vamos falar de esporte agora. Bob Gonçalves já está aqui no estúdio da SC Vale. E nesse final de semana, ontem, no domingo, o Floresta venceu fora de casa o Veracruz e agora é líder isolado da Copa Pomerode de futebol. Acompanhe. O dia foi de clássico em Pomerode. O Veracruz recebeu seu arquirrival Floresta em busca de mais uma vitória no estádio Hermancor, em Texto Central. Mas o Verdão do Centro se deu melhor na primeira etapa e marcou primeiro aos 23 minutos com Milson. Treze minutos mais tarde, o Floresta marcou mais uma vez com David. No segundo tempo, os donos da casa voltaram melhor e conseguiram descontar aos 16 minutos com Aranha. O Vera pressionou, mas quem liquidou a fatura foi o Floresta, com o Gerson já nos acréscimos. Final, Veracruz 1, Floresta 3. Começamos o jogo bem e acabamos tomando 2 gols. Aí voltamos para o segundo tempo com o objetivo de ganhar o jogo. Fizemos um gol e ficamos na pressão para fazer o segundo. Não conseguimos e acabamos levando o terceiro. O centroavante Gerson destacou a importância da vitória em cima de um adversário qualificado. Com certeza, foi um grande jogo, né? Sabíamos da qualidade do Vera, né? É uma equipe que entra para chegar, né? Começamos bem no primeiro tempo, né? Fizemos 2 e eles conseguiram diminuir e sofremos uma certa pressão, né? No segundo tempo e no finalzinho estava no lugar certo, tive a felicidade de fazer o gol e ajudar o Floresta. Nas outras partidas, Botafogo e Atlético Pomerodense ficaram no 0-0 no Estádio da Colina. E em Texto Alto, o Caramuru foi derrotado pelo Flamengo por 3-2. Os resultados colocam o Floresta como líder isolado da competição com 9 pontos ganhos. Pois é, né? O Bob Gonçalves acompanhou esse jogo. Bob, como se comportaram as duas equipes aí nesse final de semana? Bom, Brian, foi um grande jogo, né? Um clássico, né? Digno aí da cidade, digno aí da grandeza da competição da Copa Pomerode. E não podia ser diferente nesse domingo. As duas equipes jogaram bem. O Floresta, no primeiro tempo, foi muito superior à equipe do Veracruz. Né, conseguiu aí abrir uma boa vantagem de 2 gols, o Milson fazendo outra partida, né, espetacular, deu um passe para um gol, fez outro, mas no segundo tempo daí o Veracruz voltou melhor, né, conseguiu seu gol com o Aranha, teve chance de empatar a partida, pressionou bastante a equipe do Floresta, mas no final o Floresta fez 3-1 com o Gerson e decretou essa vitória, essa boa vitória em cima do Veracruz, consolidando-se como líder isolado da competição com 9 pontos e praticamente já classificado para a segunda fase, Brian. Bob, o crescimento do Floresta, essa garra deles foi crescente, né? Exatamente, eles montaram uma boa equipe, a gente também tem acompanhado já outras boas equipes dentro da competição, Brian, mas o Floresta realmente está com uma equipe muito bem postada e eu acredito que vai longe na competição. E como foram os outros jogos? Bom, o Atlético Pomerodense foi até o Estádio da Colina, no Wunderwald, enfrentar o Botafogo, e lá aconteceu o primeiro empate da competição, 0-0. Né, com isso aí o Atlético ficou um pouquinho atrás agora na liderança, na vice-liderança, melhor dizendo, com 7 pontos. O Botafogo também chega a estar ali na zona de classificação. E no outro jogo, o Flamengo também veio a Pomerode, o Flamengo que é de Rio dos Cedros, né, veio a Pomerode e conquistou uma boa vitória em cima do Caramuru por 3-2. O Caramuru, infelizmente, praticamente já dá adeus à competição com essa derrota. E o Flamengo ainda respira por aparelhos, ainda tem chance de classificação. Então o Flamengo aí conquistando seus primeiros 3 pontos fora de casa. Bob, choveu muito na noite de sexta-feira e na madrugada de sábado. E com isso foram canceladas 2 rodadas, né? A de abertura da Copa Crona lá em Blumenau e a do Campeonato de Bairros aqui em Pomerode, é isso? Exatamente, infelizmente tivemos aí esses 2 cancelamentos ocorridos aí no sábado pelo meio-dia.
né? Primeiro, o cancelamento aí da abertura da Copa Crona, que seria entre Salto do Norte e Metropolitano Sub-20. Né? Uma nova data vai ser definida ainda durante a semana. E também do Campeonato de Integração de Bairros, a primeira rodada das finais também que foram canceladas. O campo aí do Formigueiro não apresentava condições para um bom espetáculo. Como a gente já falou durante esse fim de semana também, uma competição dessa grandeza não merecia ter uma final aí debaixo de chuva, né? Então acho que foi realizado aí o bom senso, foi utilizado o bom senso para o cancelamento dessas rodadas. Lembrando que a rodada de integração de bairros, a primeira rodada da final, vai acontecer somente não nesse fim de semana agora, dia 23, somente no dia 30, porque nesse fim de semana agora temos aí a feijoada beneficente do nosso amigo Neném, que está passando por problemas de saúde, então em comum acordo não vai haver rodada do Bairros, então a primeira rodada da final somente no dia 30 e depois no dia 6 de agosto a grande final. Tá certo, então, Bob Gonçalves, você volta a qualquer momento com mais informações do esporte. Obrigado pela visita aqui no estúdio da SC Vale com essas informações. E o SC Vale Notícias de hoje encerra por aqui. Nós voltamos amanhã, terça-feira. Mande a sua sugestão de matéria para jornalismo@scvale.com.br. Uma excelente semana.